terça-feira, 19 de maio, estamos recebendo a presidente da Comissão Odontologia do Sono do CRO-MG, que é a doutora Thelma Costa. Já entrou aí com a gente juntinho, né, doutora Thelma? Tudo bem, doutora? Ah, boa noite, como é que vai? Tudo bem, querida Letícia? Tudo jóia. Tudo Então, bem. E hoje nós estamos trazendo muita curiosidade sobre o tema que é manejo do paciente na odontologia do sono, né, doutora Thelma? e super atual, né? Esse tema aí, nós todos aqui vivendo esse isolamento e a insônia e tudo que carrega aí, né? Nas desordens do sono também, que alimenta, né? E traz para nós toda uma experiência de tentar mudar, né, essa vibração que está acontecendo aí no mundo todo. É É um prazer verdade, é estar aqui muita. falando. O prazer é todo nosso. O CRO-MG agradece demais sua participação aqui com a gente, né? E aí, esse espaço já está aberto para poder a senhora se apresentar um pouquinho e falar também sobre a comissão. Isso, é assim, um orgulho estar representando essa comissão, porque acredito, né, que seja a única no Brasil em termos de comissão do CRO. Então, a gente abriu essa bandeira e devemos muito aos pioneiros, né? Que a Lurdinha, Marco Aurélio, Andrea Johnson trouxe, James trouxeram, né, esse pioneirismo em Minas Gerais. E a gente está aí levando à frente, abrindo leque de oportunidade, colega, absorver, entender como é esse manejo do paciente, porque você pode atuar no seu consultório, pode atuar em hospitais, clínicas, laboratórios de sono. Então, é um leque de oportunidade, né? E já tem um tempo que estamos aí, né? Desde 2012, a comissão já fez simpósio, já fez encontro. Nós temos encontros aí dentro do conselho. A gente convida a comunidade odontológica que se interessa pelo tema em participar conosco nas reuniões. Até o ano passado, acontecia nas segundas-feiras do mês. Agora, nós estamos aí, né, com a nossa nova coordenação, gestora, eu chamo de gestora, né, a Mariane, que está nos recebendo tão bem aí no conselho, junto à diretoria, e levando essa mensagem ao nosso colega para participar, né? Estamos aí, telefone para o CRO e junte-se a nós com essa bandeira aí para a gente poder levar, né, adiante, porque estamos aí, fizemos, né, um encontro na ANEL em 2014, né, para poder levar essa bandeira como não especialidade. A gente entende que ela é multiprofissional. A odontologia trabalha junto com a medicina, né? Normalmente nós recebemos esse paciente do médico, né? Ou então ele vem, porque hoje em dia as redes sociais e também o sucesso do tratamento também que a gente faz, temos as indicações, né? E com isso a gente tem então um retorno muito bom. E então nós decidimos, né? A nossa comissão votou dentro do ANEL de 2014 que não fosse especialidade, devido a essa de ser multiprofissional, um leque de conhecimento que você tem que ter para atuar dentro da medicina do sono. Não basta da odontologia do sono, né? E dentro da medicina. Nós temos a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que você pode se inscrever, e temos a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que você tem que fazer uma prova para você estar reconhecida como atuante, né? E isso acontece de tempos em tempos. Nós vamos ter um congresso esse ano, né, de 2020, no final do ano, em São Paulo, e a gente pode colocar isso depois, as datas certinhas aí, porque devido a essa novidade da pandemia, a gente não sabe se a data ainda
continua, mas enfim, são encontros muito produtivos, muitas pesquisas, Que então está bacana, bem hein? fundamentada. Muito bom. Então, para quem está entrando aí agora, doutora Thelma, nós estamos com o tema falando sobre o manejo do paciente na odontologia do sono, e nós já conversamos, né? Começamos o nosso bate-papo dizendo que a odontologia do sono não é uma especialidade. Isso. A gente comentou, né, justamente essa necessidade, né, de termos aí profissionais trabalhando integrado, né? Não só o dentista, mas o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta. é, a gente tem uma série de profissionais e um leque, né, de interdisciplinaridade que precisa apoiar a odontologia do sono. Por isso que a gente levanta a bandeira de não ser uma especialidade. Doutora E Thelma, explica para a gente quais são as queixas que levam o paciente ao consultório de um dentista do sono. então, quando ele vem pelo médico, né, esse médico já nos encaminha para fazer um atendimento para o tratamento ou do ronco, ou nos ajudar, ou ajudá-lo, né, no tratamento da apneia. Então, esse paciente chega, normalmente até levado pela mulher, né? O maior índice que a gente tem é de homens em relação, Ah, 3 vezes mais homens do que mulheres. E normalmente ele chega falando, a esposa, né? Tá roncando com muito alto, né? Então ele tem uma fragmentação do sono. Ele acorda mais vezes, mas não sabe que ele tem esses despertares. Então ele acorda cansado. Ele fala: eu tô acordando cansado, eu tô acordando perdendo a memória. Eu leio uma página de um livro e leio várias vezes, então essa perda da cognição, né? Aumenta muito o apetite, já que a pessoa às vezes demora a dormir, frente, né, à questão do momento, todo mundo com com a tecnologia, né, a luz de LED principalmente, ela ativa muito o cérebro. A neurovisão tem uma pesquisa falando que células em volta do olho, ela pega essa luz e manda para um núcleo supraquiasmático que nós temos aqui, né, onde interpreta que você está estressado. Então, grandes escritórios aí, né, está com esse problema de muita luz de LED, levando a esse estresse ao trabalhador. Então, esse paciente que chega para nós, ele chega com todas essas queixas. Ele tem queixas diurnas e também tem sintomas noturnos, né? O sintoma noturno desse ronco ressuscitativo, às vezes, porque ele ronca, né? E faz aquele barulho muito forte e quer respirar, já é um ronco diferenciado. Nós, dentistas, tratamos do ronco primário, que é com grande sucesso com os aparelhos intraorais, e temos também esse ronco secundário que vem com essa apneia, né? Normalmente o paciente também fragmenta o sono com refluxo. Então, a gente interage com o otorrino, interage com o gastro, interage com a ginecologista, por causa das mulheres também, né? Que na fase da menopausa, a gente também tem a mulher roncando, né? Esse paciente que chega, ele normalmente tem o pescocinho curto, ele tem uma circunferência, então, maior abdominal. Então, a gente já bate o olho e fala, nossa, esse aí já é um paciente já roncocima, só você ter conhece. uma ideia. Já Aham. conhece, né? E, E com isso a gente vai avaliando esse paciente, conscientizando o que faz essa fragmentação. Acordar muito à noite, tomar água, você fragmenta o seu sono. Olhar muito celular até 2 horas antes, fragmenta o sono, né? Isso leva a comorbidades muito importantes. O paciente chega, às vezes, com a pressão alta, ele queixa de uma sudorese noturna, sabe? Até jovens, você acredita? Que até é, jovens falam, nossa, acordo com a camisa molhada, aquilo ali é uma mudança do sistema. Porque quando você vai dormir, né, existe
uma sensibilidade, né, dessa questão do claro e escuro. Nos países de muito sol, né, a melatonina, que é um indutor do sono, ela começa a ser produzida às 18 horas, né? E às 22 horas ela assume um pico muito grande. E ela depois começa a descender, né? E aí vem o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E ele começa a subir 5 horas, ele tem o pico máximo e quer te jogar para fora da cama, né? E com esse ciclo circadiano que acontece em 24 horas, quando o paciente, né, é, é, já está com bastante comprometimento, ele vai também interferir nessa produção de quimiorreceptores, desse indutor do sono tão importante que é a melatonina. Né? E hoje em dia ninguém quer dormir. Você olha aí o mapa mundo cheio de luz à noite aí, ninguém quer dormir. Justamente. Todo mundo agitado, ansioso, e isso interfere muito na qualidade do sono, né, doutora Thelma? Com certeza. E a gente tem que olhar qual paciente que está chegando. Ele é a criança, é o adolescente ou é o adulto, né? Então, uma criança, hoje está chegando muito para a gente, a criança, né, com bruxismo, porque o dentista, ele trata dentro da odontologia, da abordagem odontológica, né? Porque nós temos mais de 100, né, problemas com o sono, desordens do sono, mais de 100. E o dentista atua mais dentro do bruxismo, dentro do ronco, e o distúrbio, né, esse distúrbio de movimento do bruxismo, e ajuda na apneia também, né? Porque a apneia normalmente é controlada pelo nosso aparelho, na apneia leve e moderada. Nós temos uma classificação internacional onde fala, né, que de 5 paradas respiratórias que dessa apneia, que é a dificuldade que a pessoa tem de levar o ar para o pulmão, né, e gera esse ronco ressuscitativo, porque o computador aqui na cabeça, né, a CPU do computador do cérebro fala assim, respira, né? Então, ele para. Tem essa classificação. De 5 até 15, ela é leve. Né? De 15 até 30, ela é considerada moderada. E acima de 30, ela é uma apneia grave. E nós atuamos com o aparelho intraoral, né? De avanço, é um aparelho que eu posso mostrar aqui. Eu tenho, são vários os tipos, sabe, Oretose? São vários os Olha tipos. só. E Aham. ele avança a mandíbula para liberar a passagem do ar na orofaringe, né? Porque a faringe ela tem ela trabalha fazendo, ela é um tubo, trabalha fazendo uma força centrífuga, né? Abrindo a faringe e para permitir que esse ar passe e chegue até os pulmões adequadamente. Com o Melhorando tempo, a assim o pessoa ronco, né? melhora também o ronco, Melhora o porque o que, que é ronco. roncar? Porque o que, que é roncar, né? Roncar é Isso, você, é. né? Quando você vai tentar é, 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 respirar, você inspira. Na hora que você Uhum, joga para fora aquilo ali, os tecidos, normalmente, pela pessoa estar com o edema no palato, né? Ele vai estar, ele vibra, né? Normalmente, quando a certo. gente recebe esse paciente, a gente primeiro conversa, explica tudo sobre o que está fragmentando o sono dele, as queixas dele. Depois disso tudo, é que a gente coloca na cadeira e vai olhar, né? Quantos dentes esse paciente tem, qual tipo o tamanho das amígdalas dele, porque isso é importante para a adesão do tratamento e para o sucesso do tratamento. Vai olhar também o quanto o palato está flácido e ele escorrega, né, para dentro da orofaringe e aquele faz a vibração do ronco. Então, a gente tem que, esse manejo do paciente, a gente tem que explicar isso tudo para ele, explicar que ele, nessa adesão, ele tem que assinar um termo de consentimento para informado como que é esse tratamento,
quais são os passos, porque a gente precisa muito da cooperação dele nos exercícios, né, que ele vai ter que fazer depois, por causa do apoio do fono, o apoio do fisioterapeuta, né? A gente tem essa primeira coisa fazendo todo esse acompanhamento. Doutora A gente Thelma, e... solicita Aham. Não, pode A gente continuar. solicita exames também, a gente solicita Sim. exames, né? Fotografias para ver como é que está a dentição antes, a dentição superior, Aham. inferior, né? A gente pede toda a documentação, pede também radiografias, uma norma lateral, né? Uma para a gente ver como é que está essa distância que a gente fala, né? Do ângulo aqui da C3, para ver se a faringe dele realmente está muito fechada, e com o aparelho a gente vai conseguir abrir esse espaço e depois a gente torna a fazer também a avaliação de quanto que abriu. E a polissonografia, que é um exame que nos dá essa sustentação. A polissonografia, como o nome fala, são vários exames feitos ao mesmo tempo, onde esse paciente vai, né? Ele normalmente chega para nós com a polissonografia do médico, ou então eu, por exemplo, fiz um curso no Instituto do Sono, lá em São Paulo, foi um curso de 18 meses, então, né, um ano e meio, a gente aprende a fazer, interpretar muita coisa, mas a gente precisa do apoio do médico em algumas situações. Sempre esse intercâmbio é muito válido, muito bom, e para dar também respaldo ao nosso tratamento ali junto ao paciente. Né? A gente precisa entender o que está fazendo. Não basta você fazer um curso de orto ou de prótese, onde contempla uma aula ali de 16 horas e sair fazendo o aparelho, porque isso pode trazer um dano para esse paciente. Ele pode não conseguir os resultados né, que ele tanto Esperados, almeja, né? É. esperados, porque ele não seguiu aquele protocolo e realmente conhecer a ciência, né, da medicina do sono. É muito importante que esse colega que está chegando aí, que está se interessando pela abordagem odontológica dentro da medicina do sono, que ele realmente faça um curso com uma densa, né, programação científica, né, para ele poder atuar. É muito importante. Doutora Thelma, e sobre o ronco? Existe uma posição que favorece o ronco, que diminui? Boa pergunta essa. Exatamente. A pessoa, quando deita, né, a posição supina, ela favorece ao ronco. Então, a gente, às vezes, orienta o paciente, sempre orienta o paciente a dormir de lado. Tem alguns dispositivos que a gente utiliza, né? Pega uma camisa, faz um bolso atrás, coloca uma bola de tênis, ou então um pedaço do macarrão, aquele que nada, porque na hora que a pessoa vai virar, ela fica impossibilitada de virar, Aham. né? Então a gente orienta isso para ajudar, porque quem ronca não é só um problema social, né? Ele traz um problema também. Hoje nós temos estudos aí, científicos, né, que sustentam que há uma vibração das plaquetas. E essas plaquetas podem formar um trombo. Formando um trombo no vaso, ela pode fechar essa passagem do sangue e determinar um AVC. Pode ser um isquêmico, pode Nossa. ser hemorrágico, e é complicado, né? E ele avançando com a obesidade, porque o IMC, conforme a gente falou, o índice de massa corporal, normalmente está muito associado, né, não só ao ronco, mas também porque tem pessoas obesas que roncam, mas não tem apneia, né? Mas a grande maioria dos obesos, eles avançam para a apneia, que é essa dificuldade, então, da pessoa, né, conseguir uma respiração favorável e, às vezes, ir a óbito, né? Que é a apneia central, porque nós temos, dentro dessas desordens do sono, essas apneias, a gente tem a apneia central, conforme eu te falei, o computador aqui Uhum. não avisa para o organismo, respira, né?
E aí a pessoa vai a justo. óbito. Como diz o outro, morre a primeira vez, né? Eu brinco assim, falo, E, ó, gente, cuidado, porque a apneia cuida- pode matar. não é É, brincadeira, né? A gente não pode levar como uma é, coisa em vão, né? E quem ronca é. mais, o homem ou a mulher? Quem será? Então, conforme eu comentei, é uma relação de 3 para 1, né? 3 homens para uma mulher. Mas a É. mulher pode roncar mais na menopausa, na gravidez, por causa da mudança hormonal, né? E também se Hum, houver uma aquisição de peso, né? De IMC maior. Isso pode acontecer também, né? Mas quem bebe muito também, né? Essa flacidez que ocorre na musculatura da orofaringe pode levar ao ronco também, porque fica flácido. Quem toma muitos remédios benzodiazepínicos, né? Não só atrapalha a grade do sono, né? Porque o sono ele tem uma arquitetura. Ele tem o sono não REM, o sono REM, e esse sono não REM ele é dividido em níveis, né? Quem dorme bem faz essa passagem, né, do N1, N2 por um N3, que é um sono mais, ele é reparador, ele repara, né, o metabolismo muscular, ósseo, te dá relaxamento. Aí a pessoa passa de novo para outra fase que é o REM, que é o sono, né, dos sonhos, que é o sono da reparação da memória. Então, por exemplo, quem bebe muito, normalmente não lembra de nada que fez ontem, não é isso? Por quê? Porque ele nem chega no sono REM, entendeu? Esse é o olha, motivo, né, da pessoa não lembrar. Porque, uai, eu bebi, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele não lembra, né? Então, é uma das coisas que fragmenta o sono também, né? A mulher, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher, quando avança na idade, podem ter problemas que fragmentam o sono, como, por exemplo, o homem, a hipertrofia prostática, né? A próstata aumentando, o homem acorda mais à noite para fazer xixi. A mulher com a baixa de estrogênio também pode promover a questão da incontinência urinária, ou então mais vontade de ir ao banheiro e acordar muito. Isso fragmenta o sono. E essa questão de fragmentar o sono, acordar, não dormir bem, pode levar ao que nós chamamos de síndrome metabólica, né? É o paciente. Então, você tem que conhecer muita coisa, tá vendo? É o paciente muita que coisa. é o paciente que pode ter uma hipertensão, né? O rim já não está muito bom, ele vai ter uma resistência à insulina, então a glicose fica no sangue, ele pode se tornar diabético, né? Então, isso tudo aumenta a massa corporal, a diabetes e mais a questão da hipertensão. Então, são coisas que podem acontecer, né? O homem, a mulher que trabalha à noite, por exemplo, o trabalhador noturno, ele pode ter muitos problemas em função de que na hora que está todo mundo dormindo, ele está acordado. Então, o ciclo circadiano dele não acontece. Os quimiorreceptores não acontecem. E aí, quando você dorme, né, existe a baixa pressão, a baixa temperatura, você vai ter uma hipotonia muscular, a não ser o coração que bate ali, a massa muscular, e mais o diafragma, que sustenta, né, essa questão que sustenta essa questão da movimentação e tudo, do pulmão, né? Quando você está dormindo, é importante. Mas normalmente, quando você está dormindo, o cérebro também ele abaixa o metabolismo, isso tudo, porque o sistema simpático desliga e o parasimpático vem aqui atuar. Então, você tem um relaxamento. Se está no N3, que são ondas interpretadas na polissonografia, que é esse exame que eu te falei, que a gente vai para uma clínica do sono, dorme Sim. lá, e fica uma noite, o técnico vai, coloca os sensores na cabeça, que vai ser o eletroencefalograma, sensores para captar, né,
toda a movimentação cerebral, eletromiograma, porque uma das coisas que também movimenta, que fragmenta o sono, são as pernas inquietas. Você sabia que a pessoa dorme, né? Ela treme um pouquinho a perna, treme um pouquinho o pé. Isso tudo dá os aruços, que são os despertares noturnos, e a pessoa não tem essa percepção de que o sono dela está fragmentado, de que o sono dela não tem qualidade. Por isso ela acorda fadigada, cansada, né? Baixa libido, aumenta o apetite, uma série de outras coisas que vão acontecendo, né? O refluxo também fragmenta o sono, né? Além de todas as questões de azia e tudo mais. O paciente que tem, por exemplo, a arcada pequena, né? Por isso que a gente tem que observar muitas crianças, quando elas. O odontopediatra, importantíssima atuação do odontopediatra, que vai observar a necessidade de colocar um aparelho nessa criança o quanto antes. Essa criança, às vezes, tem um, um diagnóstico errado de TDAH, de déficit de atenção na escola, porque está com hiperatividade, e, na verdade, essa criança está com má qualidade do sono, pela interação com o celular, porque fica vendo televisão até tarde, o estímulo da luz da televisão, do computador, do celular, está mais do que falado, mas a gente tem que falar, né? Essa luz, Justamente. essa luz acende, né, o cérebro. E ele fala, não, não está na hora de dormir, não. Então a criança fica muito elétrica, ela fica com falta de atenção na escola, ela fica com essa hiperatividade confundida, né? E às vezes crianças tomando Ritalina sem necessidade. Nós temos marcadores sanguíneos, tanto para a criança quanto no homem, que a gente vê. A ferritina é um deles, a homocisteína. Vai olhar se essa pessoa está realmente com estresse. Tem muito estudo em cima disso ainda, para confirmar toda essa questão. Mas a gente está trabalhando com isso, né? E essa criança, ela chega no consultório para fazer o tratamento do bruxismo, conforme eu te falei, que ela bruxa, né, à noite, não só pelo estresse da agenda, pela a série de compromissos que a família impõe a ela, mas também porque, às vezes, o próprio leite que dá para a criança à noite, ele forma uma gosma na garganta, ou a Olha. rinite, Aham. porque a caseína não dá conta do processar o leite, aí fica aquela gosminha, porque a gente, à medida que vai crescendo, a nossa caseína não vai dando conta mais, né? Nós temos um Uhum. tempo certo para tomar o leite, né? Forma essa gosma, como se fosse um grude. Aí a criança faz assim, movimenta a boca para poder liberar as vias aéreas superiores para ela respirar, né? Nós que vivemos numa cidade muito grande, temos muita poluição, pode dar uma rinite, pode dar uma sinusite. Isso também É fica igual muito uma comum, né? goteirazinha, muito comum. É. Fica igual uma goteirinha lá na garganta. O adulto vai, range também, bruxa às vezes por uma questão, Sim. né? E É. fragmenta o sono, aí vem as comorbidades, os problemas, né? Que acontecem com esse paciente. Mulheres que trabalham à noite, está sendo pesquisado, mulheres grávidas, o problema dela não produzir melatonina e o impacto disso no feto. Então, está sendo estudado isso também, né? Não Temos até só uma pergunta sobre a melatonina aqui, perguntando qual a vantagem e desvantagem no uso da melatonina oral. Então, nós temos a indicação da melatonina quando a pessoa precisa, né, fazer sintonizar a hora de dormir. Porque é importante você tentar dormir no mesmo horário todo dia e acordar no mesmo Uhum. horário, para você fazer esse ciclo, né, dos quimiorreceptores adequadamente. Então, às vezes, a melatonina nos ajuda no início do sono. Ela é o indutor. Nós temos também a Certo. medicação para manter o sono. E hoje nós temos medicações pontuais nisso, para poder manter o sono. Porque os benzodiazepínicos, eles atrapalham o sono REM. Então, não é muito bom
usar esses benzodiazepínicos aí, como o Rivotril, que é tão largamente usado no Brasil, além de dar flacidez na musculatura, porque relaxa os músculos, também interfere, né, nessa arquitetura do sono que nós falamos. Então, é muito importante. Então, às vezes, nós temos que, é lógico que, igual eu te falei, tem que ser um curso bem impactante, um curso bem denso, Sim. né, com uma programação científica muito elaborada, onde o dentista participe, porque qualquer curso, às vezes, não te dá condição para fazer isso. E Justamente. indicar, né, para os seus pacientes, com o apoio do médico, você também tem essa ligação. Normalmente nós temos essa ligação com os Trabalham médicos do juntos, né? sono, São duas profissões juntos, que estão né? interligadas ali naquele momento. Conforme eu te falei, é um pool de profissão, porque os problemas psicológicos advindos do trabalhador noturno são muitos, né? Além Uhum. da baixa É, libido, que é muito. demais, né? Dando essa disfunção erétil, ou mesmo a baixa libido na mulher, tudo isso por uma questão, aumento da incidência de câncer, né? Próstata no homem e na mama nas mulheres. Também é um estudo está muito embasado hoje, né? Esses fatores tumorais, né, presentes nas pessoas, porque ela engorda, vai engordando por não dormir na hora certa, Interfere na qualidade de vida. É o que a na gente leva, qualidade de vida. não é? Exatamente. Nós temos vários questionários, sabe? Quando a gente trabalha em empresas, a gente tem vários questionários que a gente faz para justamente avaliar e dividir, né, o que nós chamamos de laboratório de sono, que o dentista pode trabalhar, onde você faz as perguntas de qualidade de vida, qualidade do sono, né, o impacto disso, né, na saúde. Então, você tem vários tipos de questionários que você aprende a fazer para avaliar os grupos que são mais interessantes, né? Para você mandar para o médico que tem comorbidades, que tem doenças de base muito grave, né? E você, então, faz o questionário e chega a essa conclusão. Né? Não sei se eu consegui responder sobre a questão aí da Sim, melatonina, né? Nós temos aham. melatonina de 5 miligramas, 10 miligramas. Isso tudo é numa consulta que a gente vai avaliar o paciente, o perfil e a arquitetura desse sono do paciente para ver como atuar. E qual o conselho que a senhora dá aí para esse profissional, o dentista, o cirurgião dentista, que recebe o paciente com esse problema de ronco, né? Então, o que a senhora indica para esse profissional, como lidar com essa pessoa, o que indicar? Então, né, esse paciente chega, nós vamos, depois de fazer toda essa conversa, esse acolhimento, porque o paciente precisa ser acolhido. Ele tem Uhum, vários problemas psicológicos também, que chega até a gente. A gente tem que aprender a saber acolher esse paciente. justo. E conforme eu falei para você, se ele vem do médico, eu tenho que avaliar e devolver para o médico. Ele também vai avaliar. Eu vou mandar, vou pedir para olhar a polissonografia junto, ou então eu peço a polissonografia, avalio também com o médico, olho, e ele pode estar indicando, a gente pode indicar o aparelho intraoral, que é o que nós Uhum. fazemos, né? Conforme eu já mostrei aqui, ele é feito, é, ele é feito personalizado, sabe? A gente usa uma régua para fazer a medição da máxima intercuspidação com a máxima protusiva e nós vamos trabalhar com uma medida de 50% ali de avanço. E com o tempo, a gente vai ativando esse aparelho, aumentando a excursão dele, o avanço dele aos poucos. Porque se você pegar esse paciente e avançar de uma vez, você pode ter problema na ATM, né? Você pode ter mudança posicional dental. Então, você tem que estar muito, é, é, observar muito e muito atento com isso, sabe? Com o paciente, acompanhando ele, acompanhando essa titulação que a gente fala, que é justamente o manejo do aparelhinho intraoral. Ele normalmente é um aparelho que tem uma aberturazinha aqui, ó, na frente, né, para dar o espaço. Você não pode aumentar muito o plano vertical, né?
e deixar a excursão lateral, porque o paciente tem que mexer a mandíbula, né? Sim, certo. Normalmente, a mesma saliva diminuindo durante a produção de saliva diminui durante o sono, né? A gente mexe a mandíbula, às vezes encosta os dentes, né? Quando você encosta os dentes mais de 17 minutos ao dia e no ciclo todo, né? O dia não, durante o dia todo e à noite, né? Mais do que isso é bruxismo, de 17 a 24, os estudos científicos mostram isso, já é o bruxismo. Então, o aparelho é feito, né, para o paciente personalizado, individualizado. Comprar ali na farmácia um aparelho, customizar ele, isso não é indicado, isso não é bom normalmente, né? Você tem que deixar a mandíbula do paciente, do que bruxa, com espaço para isso, entendeu? E tem que entender de todos esses problemas, de ATM, de bruxismo, né, de Tem que estar apneia, de bem ronco, preparado. tem que estar bem preparado, né? Doutora Thelma, E, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas tem mais uma perguntinha aqui para a gente resumir tudo isso. O que é aham. considerado sucesso nesse tratamento? Então, o sucesso é você conseguir eliminar o ronco todo, né, com o aparelho. Às vezes, você consegue impactar realmente a apneia junto com o médico ali, você acompanha, né, você consegue diminuir a apneia. Né, 50% do índice de apneia que você consegue já é um sucesso. Se você consegue deixar residual em sucesso, e avaliar, e falar para esse paciente, fazer a higiene do sono, ir para a cama quando está com sono, desligar todos os eletrônicos, não deixar a televisão no quarto se você tem problema, não ir para a cama com livro, porque quando você não tem sono, isso também atrapalha quando você fragmenta, porque está tendo insônia, que é uma das coisas, das desordens do sono que mais acontece, é a insônia no mundo, e o Brasil é o primeiro na América do Sul e o terceiro no mundo em sones, né? Então, você não leva livro, você tem que fazer essa higiene do sono para ajudar nessa qualidade do sono e não impactar nas comorbidades que pode levar a você engordar, roncar e ter apneia, né? Você deve ter um quarto arejado, você deve, conforme falei, né, que se você não tem sono, saia do quarto, vai para a sala, pega uma revista Caras, pega um livro que não te traga interesse nem excitação cerebral. É isso que você precisa fazer. Não beba bebida alcoólica. No dia que você beber, você vai roncar se você está mais obeso. Vai roncar, não tem jeito. Dá flacidez, não adianta, né? Mas um bom vinho às vezes é bom e tudo mais. Não beber cafeína. As pessoas depois de certa idade não devem tomar nada com cafeína depois das 3 horas da tarde. Isso impacta no sono à noite. Não deve, né? Por exemplo, também fazer exercícios físicos, isso está muito em estudo. Mas quem tem problema, a gente aconselha 2 horas antes, não ligar celular, não fazer exercício físico, não mexer com o computador, 2 horas antes de dormir. Programe-se para dormir naquela hora e durma. E se você tiver problema, você vai ter que fazer, né, um trabalho com psicólogo comportamental para te ajudar nessa questão, Procurar né? o quanto E antes, também né, doutora o Thelma? quanto antes, para você não precisar de remédios, ou melatonina, ou outros, né, hipnóticos aí que pode ajudar sem ter rebote, sem ter. Porque a gente tem hoje medicamentos que não traz rebote de sonolência diurna, porque esse paciente normalmente ele tem uma sonolência diurna muito grande, né? Uma das principais coisas que a pessoa fala, nossa, eu durmo assim, né? Quem dorme muito, assim, de repente, ele pode até ter uma desordem mais séria, que é a questão da narcolepsia, né? Que é dormir sem parar. Isso é um problema social muito grande. Então, nesses dias de hoje, tanto a criança quanto o adolescente, cuidado, porque o adolescente ele tem atraso de fase, ele vai dormir de madrugada porque fica muito tempo no computador. As crianças no games, as crianças no game ficam citadas, então cuidado. Comidas gordurosas, evita comida gordurosa, né, para criança muito à noite. A mãe quer facilitar, dá muita pizza, muita massa, muita gordura à noite para a criança. Isso impacta
impacta Não pode, no é. IMC, não deve, né? Uhum, é. É isso que a gente tem para falar. Que bom, A muita live fica gente gravada no CRO, né? fica, tá salva, vai estar salva, né? Quem não assistiu ou pegou aí no finalzinho, vai dar para poder assistir de novo. Viu, doutora Thelma? É, Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer, o CRO agradece demais sua participação aqui com a gente. uma boa noite. Convido novamente as pessoas a fazerem parte conosco do grupo aí, né? Quem está querendo atuar na área. Nós temos cursos também, tudo. E o CRO sempre nos apoiou com simpósios, com fóruns. Então, venha junto aqui com a gente. Vamos atuar na área com segurança. A senhora Obrigada, viu? quer deixar seu e-mail para contato? O pessoal às vezes quer entrar em contato com a senhora. Pode deixar aí Então, seu recadinho. então, temos o e-mail que é Thelma com H, Thelma implante ronco arroba yahoo.com.br e temos também o Instagram, né? Que temos aí o arroba doutora Thelma Costa Alves, dois As, né? Thelma Costa Alves. Então temos ali bastante recomendações, dicas. É um prazer, viu? Muito obrigada, Que boa bom. noite. Muito obrigada, doutora. Um abraço, tá? Fica com Deus. E obrigada a Um participação abraço. aí de vocês também com a gente. Muito obrigada. Boa E, noite. um beijo. Logo as PICs estão aí com vocês também, que a gente faz parte das práticas Sim, integrativas, semana que vem né? nós vamos ter uma Muito live com a boas. Pix. Viu? Ó, que excelente. Um beijo para você. Tá, fica com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite.